Salve Maria, aqui é mais um pastor distorcendo, né? Esse professor Leão do Quadro aqui, ele destrói a escritura. Não sei onde ele acha tanta inspiração, né? Podemos orar pelos mortos? Veja que a Bíblia diz e os apócrifos dizem, né? Sim, os apócrifos também falam. E no Novo Testamento também fala que Paulo orou pelo seu amigo. Que interessante, né? É costume do povo, cara. Olha só que interessante, vamos aqui. Vamos ler esse texto, porque esse texto aqui também vale a pena. Em 2 Macabeus 12, 42 a 46, existe uma das maiores heresias para um cristão. Oração pelo... Por que heresias? Se o Paulo orou pelo seu amigo. Se o nobre Judas fez a coleta ali para expiação dos pecados daqueles que morreram, batalhando. Interessante, né? Não sei aonde tem errado em orar por um ente querido. Não sei, cara. Não sei onde os caras acham tanta inspiração para isso, né? E eu vou ler para você. E vou ver e vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. 2 Macabeus 12, vamos ler a partir do verso 43, tá? Diz assim: Depois, tendo feito uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, a fim de oferecer um sacrifício pelo pecado, no que agiu com grande acerto e nobreza, pensando na ressurreição. Se, com efeito, ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Persuadido que estava de que uma belíssima recompensa está reservada aos que adormecem piedosamente, santo foi e piedoso seu pensamento. E foi essa razão por que mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seu pecado. Certo. Olha só que interessante, né? Vamos refutar com ele na tradição primeiro. Ó. Hum. Olha só. Em 1 Timóteo 5, 23, cita 2 Macabeus 15, 39, certo? Em Hebreus 11, 35, cita 2 Macabeus 7. Para esses caras não é inspirado, né? E o que é esse sacrifício expiatório que o nobre Judas mandou fazer? Simples, cara. Olha só que interessante, ó. Levítico 5 tem um sacrifício pelos vivos e os expiatório e pelos mortos. Olha só que interessante. Em 2 Timóteo 16, 2 Timóteo 1, 16 e 18, Paulo faz um ato de oração pelo aquele que já morreu, né? Seu amigo. Por quê? É costume, porque é um comum, sempre, desde o Antigo Testamento, rezar pelos mortos. Em Êxodo 32, 13, Deus lembra ali a Deus de Abraão, Isaac e Israel. Olha só que interessante. Já tinha morrido. Porque é costume do povo, cara, em orar pelos mortos. Você catar lá em Gênesis 50, José ora, faz uma missa de sétimo dia para o seu pai Jacó. E por aí vai. Olha só que interessante. Hoje, em Cristo, existe a oração pelos mortos. Já era comum no Velho Testamento, certo, pastor? Só para ser purificados que agem sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo, né? No Velho Testamento existe kippur, termo hebraico e um costume judaico, né? Tá lá em Levítico 4, 5. Kippur era um ato de sacrifício pelos pecados dos vivos, né? Realizado pelos pecados dos vivos. O kippur era um ato de expiação pelos pecados. E lá, segundo Macabeus 42, ou 42 até 46, você faz esse mesmo ato, kippur. Ato de expiação pelos pecados dos mortos.
que tinha morrido na guerra. Simples, cara, entender isso. E Bíblia, segundo Timóteo, aqui, ó, 16, ó. Primeiro ele ora pela família do morto, depois ele ora, ele lembra as obras que ele tanto fez para o apóstolo Paulo, e depois ora para o seu amigo, já falecido. Aqui, ó. Segundo Timóteo, como não tem na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Para os caras, segundo Macabeus ali, 12:40 até o 46, não é inspirado. Se não fosse inspirado, por que Paulo está orando pelo seu amigo que tinha morrido? Olha só que interessante. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onífera, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou. Então, o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia. Ó. Junto do Senhor, aquele que ele dia sabe melhor que ninguém quanto bom serviço ele me prestou. Éfeso. Agora se cata em 2 Timóteo, aqui ele só ora, ó, pela família, ó, 4:19. Saudai Priscila, Aquilas e a família de Onífera. Ó. Simples. Porque os pastores não querem que você conheça a verdade na Escritura. Mas vamos lá. Olha só a mentira desse pastor. Seu pecado. Então aqui encontramos a doutrina, né, da oração pelos mortos e um certo apoio à doutrina do purgatório. Só que será que nós podemos orar pelos mortos de acordo com a Bíblia? Vamos ler aqui um texto. Isaías 38, 18 e 19. Há muitos outros textos que podemos citar, mas óbvio, eu vou citando aqui. Mostra o texto. Exclusivamente mostra 2 Timóteo 1:16 ali, em diante. 38, 18 e 19, eu vou ler aqui na tradução Ave Maria, que diz o seguinte. Aqui na Ave Maria, o texto está nas versões, nos versos 20 e 21, tá? Na Almeida atualizada, 18 e 19, tá? Uma pequena divisão aqui, uma diferença de divisão de versículos, tá bom? Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. Voltando à reflexão. Sepultura não espera mais em vossa bondade. Então ele não pode ser beneficiado com uma oração, porque o que desce à sepultura não espera mais pela bondade de Deus. Quem está vivo, somente quem está vivo pode louvar-vos, como hoje eu o faço. Agora eu te faço a pergunta ali. Paulo está orando por quem? Para quem? Pelo corpo dele, que está adormecido, ou pela alma do amigo? Pela alma do amigo. Então, pastor, então me explica na Bíblia que não é certo orar pelos mortos. Se Paulo orou pelo seu amigo. Então Paulo está caindo na contradição. Está fazendo que é heresia que você está falando. E também Paulo ele deixa bem claro o purgatório. Porque Paulo sabia, Paulo estava ciente. Segundo 50, não vejo a hora de me desprender desse corpo e habitar junto do Senhor. Então, Paulo já sabia que uma recompensa aguardaria aqueles que morrem servindo a obra do Senhor. Né? E interessante, tem base bíblica também para se provar o purgatório. 1 Coríntios 13, ó. 3:13, ó. A obra de cada um, ó, aparecerá o dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o seu trabalho de cada um. Falou que orou pela a família de Oníferas, depois lembrou da sua obra, do seu trabalho, e depois orou pela alma do seu amigo, já morto, falecido. Aqui, ó. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos.
ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Olha só que interessante, cara. E se você for pegar no Velho Testamento, Gênesis 57, olha só que interessante, ó. 51. José lançou-se então sobre o rosto de teu pai. E o beijou, chamou, ordenou-lhe depois os médicos, né? Que serviam que embalsamasse seu pai. E o médico embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias. E o tempo necessário ao abalsamento. Os egípcios choraram durante 7 dias. Nossa, cara. Olha só. Como esse livro, segundo Macabeus 12, 40 até o 46, é inspirado sim, cara. 7. José partiu para a sepultura de seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José e seu irmão e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra deserta somente seus filhos, suas ovelhas, seus bois. Olha só que interessante, né? Olha só. Passando o tempo de pranto, José disse à casa do faraó: se achei graça aos vossos olhos, dizem de minha parte ao faraó. Oi, nego. Voltando, era Gênesis 10, ó. Chegando à eira de Atar, além do Jordão, fizeram um grande solene lamentação a José. Celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Nossa, cara. Olha esse cata aqui, ó. Olha só, cara. Deuteronômio. Aqui, ó. 34, 5, ó. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-Ferge. E ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e o seu vigor não tinha abalado. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe. E passando esse tempo, acabaram-se os dias de pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só. E o cara fala que não. É errado orar. José orou pelo seu pai, os egípcios oraram também, os israelitas choraram e fizeram pranto por Moisés. Que interessante. Paulo orou pelo seu amigo, então não tem brecha, cara. Poderia mostrar mais um vídeo, eu já fiz um vídeo completo disso aí, estudei mais profundamente para ter o quê? A noção, para mostrar pra gente que tem base bíblica. Tanto o purgatório e as orações pelos mortos. Interessante. Emenda com a outra, porque o ente querido, a missa de um corpo presente, porque o falecido, ele é membro da comunidade. Com a missa do corpo presente, ele se troniza na comunidade. Que interessante. Sob Pedro de ficar em minha igreja, porque a Santa Missa, o que há as almas desses falecidos é o sangue de Cristo. Que interessante. Tanto no Velho Testamento tinha sacrifício dos pecados dos vivos e dos mortos. Faz esse mesmo ato. Que interessante. E Paulo deixa bem claro que esse pastor era mentiroso. Que Paulo sim orou pelo seu amigo. Salve Maria, sou missionário Roberto. Aqui, ó. Tá na Bíblia, na Escritura. Glória a Deus, aleluia.